Boa tarde a todos. Boa tarde. Nós vamos dar início à sessão do Seminário de História Religiosa. Sejam bem-vindos, de facto, a esta sessão que vai ocorrer nesta modalidade um pouco estranha, pelo menos relativamente ao modo como funcionámos anteriormente. As circunstâncias assim o exigem. Nós suprimimos as sessões, ou adiamos pelo menos, mais do que suprimir, porque a nossa ideia é que elas se venham a fazer futuramente as sessões de março e de abril. De qualquer forma, entendemos não adiar mais e, por isso, a partir daqui tentar fazer as sessões de facto à distância, enquanto for necessário que assim seja, na expectativa de, entretanto, depois podermos recuperar também aquelas sessões que ficaram em atraso. No sentido de podermos funcionar bem, nós no Seminário de História Religiosa habitualmente temos uma primeira parte, como sabem, de exposição, temos uma segunda parte depois mais de diálogo e de perguntas e tudo isso. Faremos na mesma modalidade. Durante a primeira parte, a parte da exposição, teríamos, exceto quem estará a falar, teríamos os microfones fechados por uma questão do ambiente ser mais favorável à escuta. Pois, entretanto, os microfones abrir-se-ão para a participação, evidentemente, de quem quiser colocar observações, de quem quiser colocar questões. Na sessão de hoje do nosso seminário, que recordo, este ano gravita em torno da questão do centenário da Revolução Liberal de 1820, nós demos como chapéu temático global ao seminário da Igreja do Antigo Regime à Igreja na época liberal, a propósito do duplo centenário da Revolução Liberal de 1820. A sessão de hoje, concretamente, será dedicada ao tema a comunidade ou as comunidades do Mosteiro de São Salvador de Travanca, nas vésperas da sua extinção, os usos, desusos do património. Nós temos connosco para apresentar este tema a investigadora Ana Sofia Braz Mesquita, que é licenciada em Turismo pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com o projeto académico Efeitos Turísticos da Rota do Românico, os mosteiros de São Salvador de Travanca, Amarante e de Salvador de Paço de Sousa Penafiel. O seu mestrado versou sobre o tema, ou a dissertação do mestrado, versou sobre o tema as comunidades do Mosteiro de São Salvador de Travanca, nas vésperas da sua extinção, os desusos do património. Penso que é particularmente sobre esta investigação que ela hoje terá a oportunidade de partilhar connosco as suas linhas principais. Eu agradeço desde já o acolhimento que foi dado ao nosso convite e à nossa proposta, no sentido de integrar o nosso seminário. Passando de imediato a palavra, certamente seremos enriquecidos com o que for partilhado. No fim, teremos a oportunidade, como disse, de colocar as nossas questões, de fazer as nossas observações. Muito obrigado e passo-lhe a palavra. Muito obrigada por toda a apresentação. Quero agradecer realmente o convite que me foi lançado pelo professor Luís Amaral, e é com todo o gosto que cá estou a participar no Seminário de História Religiosa. E como já foi apresentado, o meu estudo de dissertação centrou-se no Mosteiro de São Salvador de Travanca, que se localiza em Amarante, e essencialmente tentamos perceber os tipos de relações que a comunidade beneditina de Travanca estabelecia com a comunidade local ou as comunidades envolventes a este mosteiro, principalmente na segunda metade do século XVIII e inícios do século XIX, tendo aqui a data de 1834 como uma data central, onde todo o resto do estudo se desenvolve
percebendo um bocadinho o antes e o após da extinção das ordens religiosas, no caso de Travanca. Eu vou projetar aqui a minha apresentação PowerPoint, para ir acompanhando. Só um momento. Pequeno lapso. Peço desculpa, ainda há pouco tinha aqui a apresentação aberta. Guardamos, sem problema. Sim, peço desculpa. Tranquilamente, não tem problema. Ok. Então... Conseguem visualizar o PowerPoint? Conseguem visualizar? Sim? Sim? Sim. Ok. Sim, poderá talvez colocar em... Ok, abrindo. peço desculpa. Pronto, temos aqui como uma imagem de fundo, um bocadinho centrada na Igreja de São Salvador de Travanca e uma pequena parte do mosteiro em si. Pronto. Inicio anunciando alguns objetivos do meu estudo, que se centraram essencialmente em perceber o tipo de relação que a comunidade beneditina de Travanca estabeleceu realmente com as comunidades, com a comunidade local e com as comunidades um pouco mais afastadas. Tentámos perceber as relações socioeconómicas que eram estabelecidas, as relações ao nível cultural, espiritual, e ao longo desse processo também foi possível identificar as freguesias onde os moradores detinham o domínio útil das propriedades e que contribuíam com os respectivos fóruns de várias naturezas. Essencialmente, este estudo centrou-se na segunda metade do século XVIII e inícios do século XIX. Numa última fase deste estudo, e porque também o nosso ramo de mestrado é de mediação patrimonial, tentamos analisar que usos ou desusos este património, essencialmente o património edificado, foi tendo em diferentes períodos de tempo, essencialmente nesta cronologia que aqui apresento. Pronto, para tal, iniciamos por apresentar aqui algumas palavras-chave, algumas temáticas. Destacamos 4, o património, o conceito de património, porque também aqui falamos tanto de um património edificado, um património material, mas também de um património imaterial, muito tentando perceber, para além destas relações ao nível da terra, da propriedade, do sistema de enfiteuse, para além disso, que tipo de relações culturais, os usos e os costumes é que tanto a comunidade beneditina internamente tinha, mas depois como é que estabelecia também, como é que se relacionava com a comunidade local. Analisamos outros conceitos, muito na base de cada temática, ao nível da propriedade, os domínios úteis, os domínios iminentes, os empresamentos. Realmente a extinção das ordens religiosas foi outra temática essencial neste estudo. Aqui tentamos perceber os antecedentes desta extinção, o que levou ao encerramento de mosteiros e de institutos religiosos, e aqui surgem temas-chave como bens de mão morta, o processo de amortização, qual terá sido o destino dos egressos. Não nos debruçamos muito sobre este tema, mas
foi importante lermos também sobre esta temática. E por fim, os usos e desusos do património, aqui tentamos realmente perceber que tipos de abordagem é que eram feitas ou que foram feitas ao longo de diferentes períodos de tempo, em que momentos o mosteiro esteve em abandono, quando era novamente ocupado, que tipo de uso é que era feito, e aqui surgem também temas que nos levam para a mediação patrimonial, e no fim fizemos uma proposta e uma ação de mediação patrimonial, tentando realmente alertar para a necessidade de uma preservação e de uma salvaguarda, neste caso do Mosteiro de São Salvador de Travanca. Relativamente às fontes de informação, aqui destacamos 3 arquivos. Cada arquivo forneceu-nos documentação que nos auxiliou no estudo dos diferentes patrimónios que nós abordamos. Ao nível do património, para percebermos o poderio jurisdicional, o senhorio, que era o Mosteiro de São Salvador de Travanca e o Couto. Foi-nos importante, no Arquivo Distrital do Porto, analisarmos os índices de cartório. Aqui destacamos o índice de cartório de 1827, alguns livros de recibo, para percebermos realmente, também a nível administrativo, quais eram as freguesias que tinham relações mais diretas com o mosteiro, que tipo de fóruns é que forneciam ao mosteiro, e também decidimos consultar os tombos. Contudo, sentimos alguma dificuldade, dado que há uma ausência de datação na plataforma online do Arquivo Distrital do Porto, e sentimos necessidade de requisitar todos os que estavam relacionados com o mosteiro, mas todos eles são anteriores ao século XVIII, que é, neste caso, a nossa cronologia. No entanto, decidimos aqui colocar o tombo de 1651, porque foi-nos possível perceber, é um documento muito bem estruturado, está em bom estado de conservação, e aqui podemos ter a listagem de todos os casais, de todas as quintas e quebradas que pertenciam ao Couto de Travanca e ao Mosteiro de Travanca, e essa informação foi importante para depois, mais à frente, podermos talvez cruzar com outras fontes de informação que nos davam também esses dados. Ao nível porque nós também tentamos perceber realmente esta evolução que o edifício foi tendo ao longo desta cronologia que apresentamos. Os estados do mosteiro, presentes no Arquivo Distrital de Braga, foram fundamentais, principalmente na secção dedicada às obras e reparos que foram realizados ao longo de cada triênio. Aqui foi possível vermos que tipo de obras é que eram efetuadas, que tipo de materiais é que o mosteiro requisitava, tanto, por exemplo, para a parte de enfermaria, hospício, para a barbearia, mas também que tipo de alterações aconteceram na cerca, no acesso, na manutenção do encanamento de águas. Pronto, também foi outro ponto que nós decidimos abordar e achámos pertinente. Quanto ao património, estudarmos aqui o património cultural e espiritual, a memória paroquial de São Salvador de Travanca foi crucial. É um documento que foge um bocadinho à norma de outras memórias paroquiais, não responde diretamente ao inquérito, vai para além disso. Pronto, começa por anunciar a fundação e os fundadores do Mosteiro de São Salvador de Travanca, mas depois também nos dá grandes pormenores relativamente aos usos e costumes da comunidade, a confrarias, a relíquias que existiam no mosteiro. E por fim, também
debruçámos-nos sobre o inventário da extinção, foi uma fonte central neste documento, porque foi possível perceber o estado em que se encontrava o mosteiro no último momento da sua existência enquanto casa beneditina. Pronto. Contextualizando geograficamente o mosteiro à época do estudo, da época cronológica que nós estamos a estudar, era apresentado como um local que se inseria na província de Entredouro e Minho, mais concretamente no concelho de Santa Cruz de Ribatâmega, que entretanto se desapareceu e atualmente localiza-se no concelho de Amarante. Nesta imagem do Google Earth também é possível visualizarmos esta linha azul. Foi possível nós georreferenciarmos e cartografarmos alguns dados e foi-nos possível construir e colocar aqui esta linha que é a cerca do mosteiro, e hoje em dia ainda é possível vermos vestígios desta cerca do mosteiro de Travanca. O mosteiro de Travanca, como muitos outros mosteiros beneditinos, insere-se no meio rural, localiza-se num espaço rico em recursos hídricos e logo vai ao encontro do que se defendia da construção de mosteiros em espaço rural. Por exemplo, a regra de São Bento defende que o mosteiro, se possível, edifique-se de maneira e em parte que tenha das portas adentro tudo o que for necessário. Convém saber água, moinho, horta, forno, e todos os edifícios se exercitem, todos os ofícios se exercitem dentro do mosteiro, porque não tenham os monges necessidade de andarem vagueando por fora, porque totalmente não convém para as suas almas. Pronto. Aqui São Bento defende realmente que um mosteiro deveria ser autossustentável e Travanca concretiza todos esses pontos necessários e é descrito por vários autores como estando localizado realmente num vale muito ameno e aprazível, sendo que à vista da nascente e é abundante em águas que correm por dentro da cerca, onde era possível encontrarmos vinhas, pomares, olivais. Realmente havia aqui uma produção económica de autossustentabilidade, mas também nos leva para um ponto seguinte, que era possível devido à existência realmente de uma cerca. E toda a importância da cerca aqui é visível, porque permite não só esta produção de bens alimentares, mas também é um meio de rejuvenescedor para os próprios monges, de se libertarem de determinados pensamentos dubitáveis. Aqui poderiam praticar algum exercício físico e surge muito nos estados do mosteiro de Travanca a importância da manutenção da cerca. Em quase todos os triénios havia realmente reparos na cerca ou aumento dos muros, de forma também a se proteger o mosteiro e tudo o que nele incluía. Aqui também decidi colocar uma planta que foi disponibilizada em 1939 pela Direção-Geral dos Monumentos Nacionais, e aqui vemos realmente é uma planta do primeiro piso do Mosteiro de São Salvador de Travanca, e podemos ver alguns dos espaços que acabam por ser comuns entre mosteiros, neste caso beneditinos. É uma planta quadrangular. Aqui vemos que existe realmente uma grande disciplina, uma grande ordem que depois se extravasava realmente para a gestão que o mosteiro fazia de todas as suas propriedades.
do terreiro, que também é um espaço de contacto entre a comunidade beneditina e a comunidade local. Aí também havia realmente também uma grande importância no cuidado das plantas ornamentais, do encanamento de águas, e realmente este espaço, o mosteiro, girava em torno de dois espaços centrais, a igreja e o claustro. Pronto. Seguidamente, decidimos abordar um bocadinho mais aprofundadamente os diversos tipos de património. Foi-nos importante realmente perceber um pouco a fundação do mosteiro. Existem várias dúvidas relativamente à data em que foi fundado, talvez século XI, XII. Alguns autores acreditam que o primeiro fundador terá sido Dom Garcia Muniz, que descende da família dos Gascos, aqui muito influente aqui no Vale do Sousa e do Tâmega, e acredita-se que os seus descendentes permaneceram no mosteiro, aí ingressaram na vida religiosa. Contudo, existem alguns autores que também defendem que o mosteiro terá tido origens anteriores a este fundador, talvez em casas, em famílias senhoriais, mas realmente o mosteiro em si toma um maior poder e ganha um maior poder a quando da atribuição de carta de couto no século XII por Dom Henrique e Dona Teresa, onde aqui realmente o abade do mosteiro adquire um poder total sobre o couto, e aqui anuncio alguns desses poderes que o abade detinha. Relativamente ao campo espiritual e cultural, aqui a memória paroquial de Travanca foi essencial. Este documento foi-nos fundamental para percebermos esta dinâmica da comunidade beneditina com as comunidades locais. E aqui são-nos anunciados porque ao mesmo tempo existia uma igreja paroquial e existia o mosteiro. Logo, acreditamos que hajam aqui relações realmente mais próximas entre as duas comunidades. Aqui são-nos anunciadas as várias confrarias que o mosteiro apresentava. A do Santíssimo Sacramento é uma das... O Santíssimo Sacramento surge como uma das figuras mais adoradas, sendo que a Capela-Mor localiza-se na Capela-Mor da Igreja do Mosteiro e é assinalada a sua presença pela Igreja do Cristo Crucificado e pelo Sacrário. A adoração do mesmo é efetuada pelos irmãos da confraria, com a sua denominação, assim como pelos fiéis e, evidentemente, antes de todos, pelos monges. É celebrada uma missa pela confraria do Santíssimo Sacramento todos os terceiros domingos de cada mês e é organizada uma procissão pelo claustro do mosteiro com a participação dos monges e do povo. Esta informação consegui extraí-la da memória paroquial de 1758. A imagem de Nossa Senhora com evocação do Rosário também é uma das mais adoradas à época. Tem a celebração da missa em sua honra, nos primeiros domingos de cada mês, com destaque para o primeiro domingo de maio, onde se festeja com o Senhor exposto, missa cantada e sermão. No fim de cada missa, os irmãos da confraria e a comunidade local acompanham os monges novamente numa procissão ao claustro do mosteiro, e aqui vemos realmente que existia uma proximidade, havia a possibilidade dos locais poderem perceber um bocadinho também a realidade interna do mosteiro. Para além destas principais confrarias, existia a confraria do Santo Nome de Deus e a confraria das Almas. E que lá está a imagem de São Bento também, aqui é visível nesta imagem que eu projeto, é uma imagem exterior que se encontra na fachada principal do mosteiro, São Salvador de Travanca, contudo existe outra dentro da igreja.
Esta memória paroquial também anuncia algumas das relíquias existentes na sacristia e também nos mostra que tipo de usos e costumes é que eram praticados, tanto pela comunidade de monges, mas também com a relação que tinha com a comunidade local. E aqui podemos ver que, para além dessa proximidade que existia, havia determinadas contribuições que cada um deveria fazer. E aqui vemos que, por exemplo, para a celebração dos ofícios, por exemplo, pelos cabeceiros, celebravam 3 ofícios de 10 padres cada um, com oferta de 200 reis por cada ofício, e a esmola de cada padre seria 150 reis por missa e ofício. Pelos solteiros, aqui vai dividindo por diferentes grupos. Pelos solteiros pobres, faziam 3 ofícios de 6 padres cada um, e pelos filhos família, sem legítima, diziam 5 missas ofertadas com pão, vinho e candeia. No domingo que se seguia ao enterro de algum defunto, procedia-se à oferta, em casa do mesmo, de um cesto de pão, vinho e presigo, carne de porco, ao pároco. Os parentes e amigos do defunto poderiam oferecer às igrejas 50 reis cada um. Para o padre rezar um responso, por exemplo, todos os domingos era necessário pagar meio tostão por cada domingo do ano. Pelos mieiros rezavam durante 6 meses, bem como tinham por hábito rezar uma missa de corpo presente com oferta de esmola e tostão por qualquer defunto. Em dia de fiéis defuntos, era costume oferecer em espécie ou em dinheiro, procedendo à reza de um responso por cada oferta. Para além dos costumes anunciados, acresciam os usos, tais como os pagamentos dos casados, com um alqueire de milho, os viúvos com meio alqueire e os solteiros com um vintém. Toda esta soma renderia para o vigário e seu coadjutor 100.000 reis. Pronto. Para além deste tipo de usos e costumes, a comunidade interna, os monges deste mosteiro e da congregação deveriam preceder aos clérigos nas procissões e mais atos que se desenvolvessem nos seus mosteiros, igrejas, terraços e suas freguesias. Os monges estariam responsáveis pelos ofícios, os monges de Travanca, pelos ofícios dos defuntos, exéquias e mais atos que se celebrassem nas mesmas partes. Os monges deste mosteiro cantavam e faziam os ofícios dos defuntos, não se aceitando clérigos das freguesias, clérigos exteriores, neste caso, ao mosteiro. Caso os ofícios excedessem o número de 10 monges, aí sim existiria a possibilidade de participação de outros clérigos. Ora, esta regra demonstra realmente que os mosteiros de Travanca, de Travanca, pretendiam afirmar-se perante a sua comunidade, os seus iguais, mas também perante a comunidade local, com a sua presença e, claro está, com a recolha de ofertas pelos seus ofícios. Aqui decidi colocar, porque também ao longo da consulta que fiz aos estados do mosteiro, no final de cada estado surgia a lista de monges que moravam no mosteiro à data e também relacionava qual era a sua função nesse momento. Aqui decidi colocar os últimos 10 monges do mosteiro de São Salvador de Travanca e também um pequeno gráfico que faz aqui uma relação do período cronológico que analisei. Destacam-se aqui 2 triénios, o de 1986 até 1786 a 1792. Existem aqui 2 picos. Há realmente
uma grande inconstância. Era verdade que dentro da congregação havia uma grande movimentação de monges entre casas monacais. Estes dois picos que visualizamos aqui, nestes dois triénios, poderão justificar-se porque já algumas fontes nos referem que existia um colégio de artes no mosteiro, um deles surge na Beneditina Lusitana, e também um outro autor também refere a existência de um colégio, e também, pela primeira vez, vemos que nestes dois triénios os Estados referem o termo colegial, os colegiais, e poderá ser aqui um desses motivos. Talvez tentamos nós encontrar aqui alguma justificação com a aplicação dos planos de estudo que foram apresentados na década de 70, uma reformulação do ensino dentro da congregação de São Bento. Posso ler aqui uma passagem também relativamente ao abade, ao último abade de Travanca, para conseguirmos compreendê-lo um bocadinho melhor. Só ler aqui. A quanto da extinção do mosteiro de Travanca, era abade Frei João da Trindade e prior Frei José Joaquim de Santa Rosa. Em 1828, Frei José Joaquim de Santa Rosa ingressou no mosteiro de Travanca como prior e vigário, permanecendo neste cargo durante 6 anos. Este último retirou-se do mosteiro no dia 2 de abril de 1834, quando se registou a aproximação de exércitos liberais e absolutistas da Casa Monástica de Travanca e o combate entre ambos na Lixa. Refugiou-se na casa do Rocio, do mesmo mosteiro, em Campelo, concelho de Baião. Durante a sua ausência, encarregou 2 clérigos de Travanca para a administração dos sacramentos, voltando mais tarde, já após a extinção das ordens religiosas, como pároco. Contudo, isto aqui é também o relato de um autor, poderá ser verdade ou não, mas prossegue da seguinte forma. Porém, neste intervalo, um dos clérigos, chamado Frei Francisco de São Bento, descrito como um homem ambicioso, apropriou-se dos poderes de Dom Abade, João da Trindade, das pratas, das preciosidades, bem como apresentou-se como padre da freguesia arbitrariamente. Um episódio cujas consequências se desconhecem. Seja como for, existem registros de que Frei Francisco de São Bento entregou ao Estado, pela altura do inventário, em julho de 1834, somente farrapos, móveis de pouco valor, a livraria e o cartório do mosteiro, guardando para si outras riquezas que tinha conseguido desviar. Poderá ser verdade ou não, mas é a descrição que aqui o autor realiza. Mais à frente voltarei aqui um bocadinho também novamente ao abade Frei João da Trindade, para fazer aqui uma ligação realmente do destino que alguns egressos poderão ter tido. Numa última fase do nosso estudo, debruçámos-nos realmente sobre esta temática, os usos e desusos, e foi-nos importante também perceber o longo processo desamortizador que existiu em Portugal. A concentração de bens de mão morta dentro do clero era um problema que a coroa enfrentava, e as primeiras medidas já remontam do século XIII e vão sendo aplicadas ao longo de vários séculos em diferentes momentos, mas terá sido a segunda metade do século XVIII e início do século XIX foram momentos determinantes para o destino das ordens religiosas. Aqui anunciamos, por exemplo, a formação de uma junta de exame
em 1789, que teria como objetivo realmente tentar melhorar as ordens religiosas através da análise do número de casas existentes, casas religiosas, o valor e a natureza das suas rendas, obrigações e encargos que oneravam essas mesmas casas e posteriormente apresentar medidas necessárias para o melhoramento dos institutos e dos mosteiros. Realmente, a essa época, a situação das ordens religiosas estava um pouco debilitada devido à falta de vocação dos religiosos, à elevada quantidade realmente de bens de mão morta, mas também a problemas de tesouraria, à redução de produção agrícola. Havia realmente aqui alguns fatores que debilitavam as ordens religiosas e esta junta surgia como forma de não as extinguir, mas realmente reformulá-las. Todavia, a sua ação não foi a melhor. Alguns documentos apontam-nos como um organismo que não aplicou adequadamente as suas faculdades que tinha para aplicar junto das casas religiosas, dedicou-se a questões mais individuais, ao invés de resolver realmente os problemas estruturais das ordens religiosas. Esta junta de exame surgiu em 1789, foi suspensa a quando da tomada do poder de Dom Miguel e depois voltaria a entrar em atividade com Dom Pedro e veria o seu fim em 1834, e isto aqui também nos liga para o momento turbulento que foi para nós, a Guerra Civil de 1820, e que o regime liberal não via como compatível a existência de ordens religiosas, dado que havia aqui uma grande concentração de terras e de bens que não estavam acessíveis às restantes camadas da sociedade. E temos realmente aqui um desfecho com o decreto de 30 de maio de 1834, realmente temos aqui o encerramento do mosteiro de Travanca e de muitos outros mosteiros e instituições religiosas. Isto leva-nos a ter a necessidade de estudar este pós-extinção. Refiro, por exemplo, como disse há pouco, o Frei que tínhamos falado, porque a situação de muitos egressos, de muitos moradores dos mosteiros era debilitada. Em vários debates parlamentares à época do regime liberal, remontam situações de miséria, de pobreza, de egressos, pois não tinham família que os pudesse apoiar ou amigos, mas aqui há um caso em Travanca do último abade que foi convidado em 1837 para ser pároco da freguesia, novamente São Salvador de Travanca. No entanto, recusou esse convite, agradecendo e pedindo desculpas à comunidade local. Aqui também, novamente, este pormenor dá para perceber que existia realmente uma proximidade entre estas comunidades. Mas, em 1841, por ação da Rainha Dona Maria II, Frei Santa Rosa regressa a Travanca como pároco e aí permanece até 26 de maio de 1848. Contudo, nesta cronologia, nestes anos, funcionava a Igreja do Mosteiro, a Igreja Paroquial, e temos conhecimento de uma residência paroquial. Mas o edifício monacal, o mosteiro em si, caiu em desuso, em abandono, e aqui temos uma imagem de 1939, a quando da intervenção da Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, em que
era descrito, a descrição que foi feita é que nem sequer telhados o edifício tinha, o seu recheio tinha desaparecido, existiam simplesmente as paredes. Esta intervenção que a Direção-Geral efetuou centrou-se essencialmente na igreja. A parte do mosteiro permaneceu como estava. Só mais tarde, em 1942, é que temos aqui um projeto de reabilitação do mosteiro. Esta planta mostra-nos aqui realmente o projeto para acolher um instituto de regeneração. Com mais pormenor, vou indicar o nome. Seria para acolher o Instituto de Regeneração de Menores, ligado a Vila Nova de Gaia, que depois viria a ficar como um estabelecimento de apoio doentes psiquiátricos e delinquentes também, que permaneceu em funcionamento no mosteiro até abril de 2004. Novamente, aqui vamos vendo diferentes momentos, vai oscilando entre este abandono, uma nova abordagem patrimonial com a introdução de um hospício, e depois, mais tarde, em 2004, temos novamente um novo desuso. Até ao momento o mosteiro não tem, para já, tem tido alguns usos pontuais vindo da parte da paróquia, como apoio à catequese e atividades ligadas à paróquia, mas insere-se dentro da rota do românico e também da transromânica. São realmente projetos turístico-culturais que têm o seu valor, mas pensamos que deveriam ter uma ação mais próxima da comunidade local, de forma a que a comunidade pudesse interagir e perceber um pouco melhor o património que é Travanca. E também o ano passado, em agosto do ano passado, dentro do projeto Revive, o Mosteiro de Travanca integrou esse projeto. E, para esclarecer, esse projeto tem como intuito, é uma concessão que tem como vista a realização de obras, incluindo de infraestruturas e posterior a exploração para fins turísticos, como estabelecimento hoteleiro, estabelecimento de alojamento local, na modalidade de estabelecimento de hospedagem ou outro projeto de vocação turística nos termos da legislação em vigor. Surgiu uma boa notícia, a ver vamos. Um empresário francês apresentou um projeto para a intervenção e reabilitação do mosteiro e está previsto em 2023 abrir um hotel de 4 estrelas no mosteiro. Acreditamos que o património, neste caso Travanca, é vivo se for realmente usado e valorizado, e para tal teremos de ter em atenção, somos da opinião, que a mediação patrimonial é realmente uma forma para se encontrar essa preservação e a salvaguarda patrimoniais. A mediação é uma atividade educativa, recreativa, que aposta realmente na interpretação in situ, no local, através de diversos tipos de atividades, de roteiros, visitas guiadas, plataformas online. É uma forma que acreditamos que a comunidade local possa estar realmente mais próxima do património, entendê-lo e de alguma forma, ao entendê-lo, saber cuidá-lo, preservá-lo e transmiti-lo às gerações posteriores. Eu aqui posso projetar, foi uma proposta que apresentei no final da minha dissertação.
é uma pequena ideia, aqui teríamos realmente vontade que se concretizasse, mesmo existindo um hotel no mosteiro, de alguma forma podermos conciliar com a entidade exploradora, com a Rota de Românico ou a própria Transromânica, um ciclo de colóquios que teria várias temáticas. Nós aqui apresentamos, dividimos em 2 dias e decidimos começar, por exemplo, o primeiro dia com a organização de uma exposição, e aqui há diferentes temas. Aqui expomos, por exemplo, a comunidade beneditina de Travanca, uma compilação de biografias de monges, e os temas que apresentamos vão um pouco ao encontro do que também analisamos e fomos estudando ao longo da dissertação, perceber um pouco as origens e a fundação do mosteiro, a chegada da ordem beneditina a Travanca, que acreditamos que terá acontecido depois do Concílio de Coianza. Até então, há alguns documentos que defendem que regia-se pela Ordem de São Frutuoso, mas aqui percebemos a integração da Ordem Beneditina e posteriormente no século XVII, no século XVI, com a integração na Congregação de São Bento de Portugal. Analisarmos a importância da cerca como máxima da hora et labora, como local de oração, mas também de prática de trabalho braçal e de trabalho das oficinas, e da importância ao nível espiritual, mas também ao nível da plantação de videiras, de carvalhos, de oliveiras, de plantas ornamentais. Várias espécies são mencionadas também nos estados do mosteiro. Esta plantação era constante e via-se realmente a importância que davam. Um outro tema mais dedicado à época final do mosteiro, e um tema um pouco mais atual sobre a sustentabilidade patrimonial. A ação deste projeto revive, se realmente será sustentável ou não. E, por exemplo, finalizaríamos com uma participação mais intensa da comunidade local, uma partilha das suas memórias, realmente dos seus testemunhos em relação ao mosteiro em si. Aqui. Concluindo, este estudo realmente permitiu-nos, mais uma vez, reforço, perceber um pouco, aproximarmos-nos do tipo de relações que estas comunidades tinham entre si, que eram várias, desde socioeconómicas, paroquiais, jurisdicionais, espirituais, mas também foi-nos possível perceber o espaço envolvente, a cerca, o terreiro, as freguesias anexas, as freguesias de apresentação, e também que tipo de fóruns é que o mosteiro arrecadava nessas freguesias, mas também leva-nos para um outro ponto decisivo, a data decisiva com a extinção das ordens, um momento atribulado que não terá sido muito ponderado, também o destino que tiveram estes edifícios, os mosteiros e os seus moradores, neste caso. E acreditamos realmente que o reuso do mosteiro é essencial para a sua sobrevivência e para a conservação do espírito do lugar. Ou seja, este estudo pretende realmente, junto de entidades exploradoras, responsáveis, atores sociais, alertar para a necessidade de recuperação e conservação responsáveis, não é? Caso as intervenções agora que serão feitas neste novo projeto hoteleiro, penso que aqui terão que ponderar muito bem esta memória
ou estas memórias do lugar e do espaço, e ter em conta também a comunidade local e as suas opiniões. De alguma forma, defendemos que deveriam envolver a comunidade de Travanca. E penso que concluí a minha apresentação. Estou disponível para questões que possam ter. Muito obrigado pela intervenção. Depois fizemos este périplo, então, pelo Mosteiro de Travanca, centrado essencialmente mais na questão patrimonial, mas não só, tocando certamente aquilo que o período liberal que falámos, mas também indo um pouco atrás e um pouco depois. Neste momento teríamos então a oportunidade de dialogar com a Sofia precisamente sobre as questões relativas à apresentação que nos fez, ou fazer observações nossas um pouco a partir daqui. Por isso agora a palavra é de todos, pois quem quisesse intervir eu pedia que abrisse o microfone e que interviesse.